Boa noite a todos, todas e todes. Hoje iniciamos o nosso 7º Encontro Estadual de História da Ampul Sergipe, com o tema Independências, Sergipe, Brasil no século XIX. Esse ano, Sergipe celebrou o seu bicentenário da sua emancipação política junto à Bahia. Por isso, a Associação Nacional de História, da Seção Sergipe, a ANPU-SE, soma-se a diversas instituições do Estado que celebrarão essa data, com o intuito de pensar esses 200 anos de história e seus desdobramentos na sociedade sergipana. Paralelo a essas comemorações, nos preparamos também para o bicentenário de independência do Brasil, ocorrida 2 anos após a de Sergipe, que foi consolidada em 1822 com o processo emancipatório do país. Pensar Sergipe nesse contexto é analisar sua participação para a consolidação do 7 de setembro. Sendo assim, podemos dizer que ambas as independências estão ligadas de forma umbilical. Com o intuito de refletir essas datas tão significativas para o Estado e a nação, a ANPU Sergipe, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, o Arquivo Público Estadual de Sergipe, entre outras instituições acadêmicas e culturais, estão realizando, a começar do dia de hoje até o dia 29 de outubro, o 7º Encontro Estadual de História da ANPU Sergipe. Portanto, o evento congregará não apenas estudiosos e estudiosas sergipanos, mas também os que se debruçam sobre os processos de independências ocorridos no Brasil. Devido à pandemia do novo coronavírus, o nosso evento teve que ficar de forma online, assim como demais eventos que ocorreram e estão ocorrendo Brasil afora. Mas isso não tira a importância dessa data e nem tampouco menospreza as discussões que aqui serão debatidas. Então, hoje, na abertura, nós recebemos o professor Anderson, a quem eu quero agradecer em nome de todos os diretores da ANPU por ter aceitado, estar aqui conosco no dia de hoje. E nos próximos dias teremos o professor Vanderlei e o professor Diogo, que tratarão de temas ligados também à independência do nosso Estado. Eu passo agora a palavra ao professor Vanderlei, o segundo tesoureiro da ANPU Sergipe, que fará as devidas apresentações do professor Anderson. Bom evento a todos. Boa noite a todos e todas. É com muita alegria e satisfação que iniciamos o 7º Encontro Estadual de História da ANPU Sergipe. E na noite de hoje nós teremos uma palestra de abertura com o professor doutor Anderson Pereira dos Santos. Ele vai explanar sobre a independência de Sergipe. E o título da palestra dele é A Independência de Sergipe no Brasil, Ideologias e Agentes. O professor Dr. Anderson Pereira dos Santos é licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe, possui especialização em docência do ensino superior pela Universidade Cândido Mendes, é mestre em História pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia e com doutorado sanduíche na Universidade de Évora, em Portugal, e recentemente se tornou pós-doutor em História pelo Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade de Évora, em Portugal. É membro do grupo de pesquisa Mundo Atlântico e Colonização Portuguesa, tem experiência no ensino fundamental, no ensino médio, no curso técnico integrado ao ensino médio e no ensino superior, lecionando as disciplinas História e Sociologia. É pesquisador da História Moderna, com ênfase na História Social e Econômica da Capitania de Sergipe e também da Bahia, nos séculos XVIII e XIX, e atualmente é professor de ensino médio no CETAF, aqui de Aracaju, do Senai Sergipe. Então, passo a palavra agora ao professor Dr. Anderson Pereira para fazer a abertura do nosso evento com base em suas pesquisas recentes sobre a história de Sergipe del Rei. Muito obrigado, professor. Agora é contigo. Obrigado, professor Vanderlei. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para esta conferência de abertura ao professor e presidente da ANPU Sergipe,
o professor Jefferson Augusto da Cruz, e de maneira especial ao amigo, professor historiador e terceiro conselheiro da Ampul Sergipe, Vanderlei de Oliveira Menezes. Gostaria também de felicitar a todos os ouvintes. Lembro e registro minhas gratulações ao bicentenário da independência de Sergipe. Bom, esta minha fala, que tem como título A Independência de Sergipe no Brasil, Ideologias e Agentes, ela é fruto da minha pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de Évora, sob a orientação da professora Maria de Deus Bates Manso, a quem eu agradeço e saúdo. Esta pesquisa de doutoramento intitulou-se Um Território à Deriva, Ideologia e Poder no Processo de Independência da Capitania de Sergipe na América Portuguesa, que compreende de 1820 a 1822. Então, veja bem, feitos os agradecimentos e as felicitações ao bicentenário, passamos agora ao primeiro ponto a ser desenvolvido na minha fala. Nesse momento, eu gostaria de tratar de 3 pontos principais. Primeiro, a independência de Sergipe. Segundo, as ideologias que estão presentes nesse processo de separação ou emancipação política. E, por fim, os agentes da emancipação. Veja bem, o primeiro ponto que devemos contextualizar quando se fala de independência de Sergipe é em relação ao território. Talvez ainda na historiografia sergipana e na historiografia brasileira não tenha se parado para pensar na importância da emancipação política ou de uma separação de uma capitania da outra sob o ponto de vista do território. De 1763 até a data da independência de Sergipe ou da assinatura do decreto de 8 de julho de 1820, a então comarca e capitania de Sergipe pertencia à Capitania Geral da Bahia. E neste mapa que vocês estão visualizando aí neste momento, podemos perceber o atual território do estado de Sergipe, mas que naquele momento, em 1820, este território que está representado pela cor verde pertencia à Capitania Geral da Bahia. E a primeira questão, quando se fala de independência de Sergipe, é tratar sobre o território. Naquele momento, desde o século 17, 18, chegando ao 19, a terra tinha uma grande importância do ponto de vista da constituição da riqueza, não só individual, mas também do ponto de vista estatal. E neste caso, a capitania da Bahia possuía um território que se estendia até as margens do Rio São Francisco. E este território, que compreendia a então comarca da capitania de Sergipe, era um território primeiramente, estratégico, do ponto de vista comercial, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista da segurança e, sobretudo, da geração de riqueza no tocante à questão de negócios e comércio. Assim, este território, que compreendia desde o Rio São Francisco até onde hoje se compreende o Rio Real, era um território importante, fazia parte da Capitania Geral da Bahia e estava dentro de um circuito comercial global importante
que conectava a comarca de Sergipe a todo o Império Ultramarino português. Portanto, se falar em independência de Sergipe, era, primeiramente, perder os negócios que aqueles que residiam na Praça de Salvador, na Praça do Rio de Janeiro, na Praça do Recife, possuíam junto à comarca de Sergipe. Porque em um cenário de independência, de rompimento, de separação, não só política, civil, jurídica, eclesiástica, etc., há um grande sinal de insegurança, não só em relação aos negócios, mas em qualquer outra esfera incluída nesse processo. Então, a primeira questão que eu devo tratar é compreender este território. Que território nós estamos falando? Uma outra questão Uma outra questão que eu gostaria de desenvolver é no tocante à separação de Sergipe. É bem verdade que toda a Capitania Geral da Bahia possuía várias comarcas. A comarca de Sergipe, a comarca da Jacobina, a comarca, do Alto Sertão de São Francisco, diversas comarcas, comarca de Salvador, etc. No entanto, apenas uma consegue a separação político-civil, a separação judiciária, e esta comarca, a partir do decreto de 8 de julho de 1820, assinado pelo então rei de Portugal, do Brasil, Algarves, Dom João VI, libera Sergipe de toda a submissão que tinha em relação à Capitania Geral da Bahia. E aqui eu aponto 4 fatores ou 4 causas principais para a assinatura do decreto de 8 de julho de 1820. A primeira é favorecer o bom governo do Brasil. E o que vem a ser o bom governo do Brasil? Naquele momento, desde 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o rei Dom João VI tinha implantado uma série de benfeitorias, mudanças administrativas que favoreceram a dinâmica do comércio da então colônia Brasil. E nesse contexto, chegamos em 1815, com a modernização da administração pública portuguesa, com o desmembramento de capitanias, com o desmembramento de comarcas, a criação de ouvidorias, a criação de portos, a criação de juntas de comércio, que tudo isso vai favorecer o bom governo do Brasil. E nesse contexto se encaixa a separação da então Capitania e Comarca de Sergipe, que pertencia naquele momento à jurisdição civil, militar, eclesiástica e jurídica da Bahia. A segunda causa que eu gostaria de salientar é prosperar em negócios, sucessos e bens o Reino do Brasil. Neste sentido, prosperar em negócios significa desenvolver todos esses setores ligados ao comércio externo e também ao comércio interno. Esse comércio interno e este comércio externo tinha como principal desenvolvimento o comércio ligado à agricultura, à cana, ligado também ao plantio da mandioca e, sobretudo, também ao plantio de produtos destinados ao mercado internacional,
a exemplo da própria questão da mandioca, que já aparece nas balanças de comércio externo do Brasil, e, sobretudo, a questão do gado, da courama, da carne verde e da carne seca. Então, nesse sentido, o comércio sergipano, que estava conectado à Bahia, que estava conectado também à Praça do Recife, prospera em negócios e sucessos e se encaixa dentro desse grande circuito da balança comercial externa do Brasil. A terceira causa é ter uma comunicação direta e mais eficiente com o rei. Vocês devem saber ou já ouviram falar que a comarca e a capitania de Sergipe era ligada e subalterna à capitania geral da Bahia. Portanto, todas as decisões antes de subir para o rei passava primeiramente para o governador geral. Caso o governador geral não conseguisse resolver, iria para o Conselho Ultramarino, depois subia para a instância lá para o rei. Então, esta separação, esta independência, vai fazer com que todas as decisões ligadas ao governo civil, ao governo administrativo, ao governo militar, ao governo judiciário, não passem mais pela submissão, pelo aval do governo geral da Bahia. E agora, a capitania de Sergipe passa, né, por uma ideia de que não fica mais submissa ao aval, né, e, sobretudo, às decisões do governo geral da Bahia. Então, esta causa é uma das causas centrais para a assinatura do decreto de 8 de julho. E, para finalizar estas causas, podemos enumerar a última, que seria colonizar o território de Sergipe. Desde 1590 até 1820, o território de Sergipe, que estava extremamente ligado ao território da Bahia, ainda possuía áreas a serem colonizadas e, com a separação, com a independência, melhoraria a colonização, ou seja, melhoraria a ocupação, a exploração do território pelos colonos, não só de Sergipe, mas também de outras capitanias, porque, de acordo com esta causa, o então governador de Sergipe, que seria o governador de Sergipe, passaria a conceder, de acordo com as ordens, né, régias, a chamada sesmaria. Então, de maneira geral, a separação possui essas quatro causas: favorecer o bom governo do Brasil; 2, prosperar em negócios, sucessos e bens; ter uma comunicação direta e mais eficiente com o reino; e 4, colonizar o território de Sergipe. E aí, chegamos na parte, talvez, mais interessante nessa pesquisa, que se refere às ideologias. Duas coisas vocês que estão me ouvindo devem ter em mente antes de ouvir a fala que mostra as diferentes ideologias. Primeiro, que um sujeito ele pode ter mais de uma ideologia. Que, portanto, um sujeito que hoje está vinculado com a ideologia liberal, ele pode também estar
compactando com a chamada ideologia católica, por exemplo. Então, a primeira ideia é que um indivíduo ele pode estar conectado com várias ideologias. Segunda ideia, que este indivíduo, ao longo de todo o processo da independência de Sergipe, de 1820 até 12 de dezembro, 25 de dezembro de 1822, ele pode ter mudado ao longo do tempo o seu posicionamento ideológico e pode, ora, ter começado com a ideologia liberal radical e pode, no final do processo, estar defendendo, por exemplo, a ideologia anti-brasílica. Então, são duas ideias importantes de vocês fixarem. Primeira ideia, que o indivíduo ele pode acumular várias outras ideologias. E segundo, que, ora, um indivíduo que se posiciona com uma determinada ideologia, ao longo do processo, ele pode mudar. Nesse sentido, no tocante às ideias que circulam ou que circularam entre as autoridades civis, militares, eclesiásticas e jurídicas participantes do processo de independência de Sergipe no Brasil, e aí vocês estão visualizando estas ideologias, podemos destacar um rol de 12 ideologias. Olha que coisa curiosa. E esta analogia, para entender estas ideologias presentes no processo de independência de Sergipe, eu escolhi esta teia, estes casulos, que, ora, estão separados, mas que, ao mesmo tempo, estão conectados. Então, esta metáfora do casulo, para representar as ideologias presentes no processo de independência de Sergipe, é uma metáfora interessante. E aqui nós podemos dizer que a primeira ideologia e a ideologia que foi predominante neste processo foi, na verdade, a ideologia liberal radical. Essa ideologia liberal radical, que tem origem lá na Revolução do Porto, em 1820, acaba chegando até Sergipe por diversos processos. Ora, pelas comunicações entre pessoas, ora, pela difusão de jornais e de periódicos do período, ora também pelas notícias que chegavam pelo correio marítimo e pelo correio terrestre. Portanto, a ideologia liberal radical é a ideologia que vai ser decisiva no processo de independência de Sergipe. Mas ela não foi a única. Temos também a chamada ideologia absolutista régia. Professor, mas absolutismo não é sinônimo ou não é a mesma coisa do que defender o poder do rei? Não, porque há o absolutismo régio, que defendia a autoridade inexorável do rei, mas também tinha o absolutismo constitucional, ou seja, o rei governa, mas obedece à Constituição. E nesse sentido, o absolutismo régio, que defendia o absolutismo puro, o absolutismo em que o rei ele governa e o rei, acima do rei, não tem nenhuma outra autoridade, seria esta ideologia que vai também pairar nesse processo de independência política de Sergipe. A terceira ideologia, que vocês estão visualizando aí na tela de vocês, é a ideologia absolutista constitucional. Esta ideologia defende que a forma de governo deve ser o absolutismo, mas que o rei deve obediência
e deve seguir aos princípios constitucionais. E neste caso específico, no caso de Portugal, houve a construção de uma nova Constituição e o rei, a partir desse momento, acabou tendo seu poder limitado pela nova Constituição portuguesa. Uma quarta ideologia é a ideologia anticonstitucional. Esta ideologia eram aqueles agentes que eram contrários a uma nova Constituição. Ou seja, no caso português, que teve a influência da Constituição de Cádiz, em 1820, né, na nova redação dessa nova Constituição, né, havia deputados, no caso também de Sergipe, havia camaristas que eram contrários à formação de uma nova Constituição portuguesa e que, portanto, Portugal deveria, né, não aceitar esta imposição dos chamados deputados das cortes, né? Uma outra ideologia que também estava presente no cenário da emancipação política sergipana é a chamada anti-absolutista. Estes indivíduos que defendiam esta ideologia diziam que eram contrários ao sistema de regime político absolutista, né? Eles defendiam que deveria ser uma outra forma de governo, mas também não esclareciam qual seria. Havia também o anti-brasílico, ou seja, era aquele que era contrário à causa brasileira, ou seja, eram aqueles que defendiam a manutenção do Brasil na condição de colônia de Portugal. Era também aquele que defendia a manutenção e a submissão comercial, eclesiástica, militar perante o Império Português, e nesse caso, com as cortes em Lisboa. Havia também uma ideologia chamada de anti-lusitana. Eram aqueles que eram contrários aos portugueses. Ou seja, havia um sentimento já no Brasil de revanchismo, ou um sentimento, eu posso dizer também, de contrário a esta ideia, né, de que os portugueses poderiam mandar em tudo e em todos os setores. Já havia, a partir de 1820, não só no Brasil, mas em Sergipe, uma ideologia anti-lusitana. Eram aqueles que eram contrários aos portugueses e que no processo da emancipação política do Brasil conseguiram, né, roubaram, na verdade, os bens portugueses, roubaram o dinheiro, né, que estavam em posse de portugueses, fizeram com que muitos portugueses fossem presos e expulsos, por exemplo, da capitania de Sergipe. Havia também uma ideologia conhecida como anti-branco. O que era o anti-branco? Eram aqueles radicados no Brasil, pardos ou negros. Isto é uma constatação interessante, porque a gente acha que o 2 de julho na Bahia teve a participação de negros e índios, enquanto que o nosso 8 de julho não teve, e pelo contrário, tivemos também a participação importante de negros e mulheres no processo de emancipação política de Sergipe, e estes que assumiam a ideologia anti-branca eram aqueles que eram pardos ou negros, já, né, nascidos no Brasil, que eram contrários à dominação branca. Olha só que curioso. É bem verdade que esta ideologia tem uma influência da Revolução Francesa, tem uma influência também da Revolução do Haiti e tem a influência da Revolução de 1817 em Pernambuco e a Revolução Liberal do Porto. Essas 4 revoluções vão influenciar diretamente o contexto da emancipação política de Sergipe. Uma penúltima ideologia é a ideologia chamada de igualdade jurídica. O que é que se queria com essa ideologia? Se queria que houvesse entre
brancos, negros e pardos uma igualdade, que não discriminasse pela cor e do ponto de vista jurídico não houvesse diferença. É bem verdade que naquela época, no período colonial, já adentrando no primeiro Império do Brasil, havia uma desigualdade jurídica, ou seja, aqueles que tinham status, poder, riqueza, perante a justiça, tinha essa desigualdade favorável em diversas causas, seja nas instâncias inferiores, nas câmaras locais, nos chamados auditórios locais, seja nos desembargos, né, de Paço, na Bahia, em Lisboa ou no Rio. Uma outra ideologia é a chamada anarquista. Esta ideologia queria uma liberdade total. Não queria nenhuma forma de governo, não queria nenhuma forma de submissão. Havia os chamados anarquistas, também no contexto sergipano. Por último, nós temos a ideologia patriótica. Já temos o sentimento patriótico desenvolvido entre 1821 a 1823 em Sergipe. Depois eu vou passar para o rol dos agentes que defendiam uma ou outra ideologia. Então, essa ideologia patriótica dizia que defendia a causa brasileira, já tinha um sentimento de pertencimento à pátria, ao lugar, à origem de nascimento. E Sergipe, nesse contexto, teve uma participação decisiva. Não podemos esquecer que, no contexto da independência do Brasil, Sergipe teve uma participação fundamental. Não esqueça que o Pedro Labatu passa pelas terras de Sergipe, ele consegue, né, apoio de algumas lideranças, consegue adentrar no território da Bahia e temos aí um conflito, né, no chamado a Batalha de Pirajá, o 2 de julho, etc., as várias batalhas que se desenvolveram na Bahia que tiveram uma relação direta com a independência do Brasil. Por último, nós temos a chamada ideologia católica. Esta ideologia católica que pairava desde o início da colonização do Brasil até então. Era uma ideologia que permanecia ainda presente, ainda sólida e ainda influente nas decisões políticas de Sergipe. Não podemos perder de vista que algumas lideranças eram padres. O vigário de Socorro, o vigário de São Cristóvão, o vigário de Laranjeiras foram figuras importantes no processo de emancipação política de Sergipe. E que, portanto, com este panorama ideológico, podemos perceber que não foi um cenário fácil e nessa gangorra ideológica, ora liberal, ora absolutista, e de diversas ideologias, os diversos agentes que atuaram, os diversos agentes que permaneceram com cargos políticos importantes durante todo o processo de emancipação política, utilizaram dessa ideologia, ora para interesse próprio, ora para interesse de uma causa maior. E nesse caso, a causa sergipana, que naquele momento havia o termo sergipense, não era sergipano, né? Eu estou atualizando o termo. Então, para a causa sergipense e para a causa brasílica, que, em outras palavras, é a causa do Brasil e a causa de Sergipe. Pode passar, professor Vanderlei. Aí, chegamos agora na fase final da nossa fala, que passamos agora para alguns agentes. E aqui, mais uma vez, eu elucido, eu trago para vocês os personagens. Havia ainda, nos estudos de independência de Sergipe, estas lacunas que eu estou abordando. Primeiro, em relação a causas. Poucos são os estudos que apontam as causas. E o mais curioso, que o decreto de 8 de julho foi pouco analisado. E as causas que eu acabei falando está dentro deste decreto. É o primeiro ponto a ser esclarecido. Segundo ponto que eu esclareço nesta conferência são as ideologias que estavam presentes no momento da emancipação política. Há quem diga que foi duas ideologias naquela visão marxista dual do mundo.
ora liberal, ora absolutista. E a minha pesquisa mostra que foram 12 ideologias, e essas ideologias, nessa metáfora do casulo, estavam presentes, estavam separadas, mas ao mesmo tempo estavam juntas. E a terceira elucidação que eu trago com a minha pesquisa são os personagens, os agentes. Por muito tempo, ficamos carentes de personagens da emancipação política de Sergipe. Enquanto que, na independência do Brasil, nós temos o Dom Pedro I e outros, né? Na independência da Bahia, no 8 de julho, nós temos a Maria Quitéria, nós temos aí, né? O Madeira de Melo e etc, etc. Em Sergipe não ficou atrás. E eu acabo trazendo alguns personagens. E o primeiro personagem que eu trago é o Dom Pedro, ou o Dom João VI, né? O Dom João VI, que vocês estão vendo aí. O Dom João VI é um personagem central. Nos meus trabalhos, nas minhas análises, eu digo que não foi nem ideia do Dom João a proposta da separação de Sergipe. Eu acredito que ele apenas assinou. Tenha partido do Conselho de Secretários Pessoais a iniciativa de separar a capitania de Sergipe da Bahia. E eu acredito que tenha sido o secretário Tomás, que era muito influente, né, o Dom Tomás, muito influente nas decisões, não só pessoais, mas administrativas, do Dom João VI, eu acredito que tenha sido ele. E o Dom João VI é esta figura importante para lembrarmos não só da assinatura do decreto, mas também como uma figura central para que acontecesse a separação de Sergipe da Bahia. Este é o primeiro ponto. Veja bem, entre os principais agentes que atuaram no processo de autonomia da comarca de Sergipe, eu posso destacar alguns que foram a favor da monarquia brasileira e da independência do Brasil. Ou seja, estes personagens que eu vou acabar falando, eles eram, ao mesmo tempo, a favor da monarquia brasileira e da independência do Brasil. Ou seja, eles eram a favor que o Dom Pedro I assumisse o trono e eles eram a favor que Dom Pedro I separasse o Brasil de Portugal. São eles: José Mateus da Graça Leite Sampaio, camarista lá de Itabaiana; Serafim Álvares da Rocha, um grande camarista também de São Cristóvão; Domingos Dias Coelho e Melo, também camarista de São Cristóvão; Dionísio Rodrigues Dantas, parente do Dias Coelho e Melo, também de São Cristóvão, Itaporanga, etc. José Francisco de Menezes Sobral, Antônio Joaquim da Silva Freitas, Eusébio Vanério, João Dantas dos Imperiais Itapicuru. Este cara foi importantíssimo, não só, né, na ocupação da Vila de Santa Luzia e da povoação da Estância, no recrutamento, mas também, né, nesse processo de ajuda da emancipação do Brasil. Né? Eu estou falando apenas que foram a favor do Brasil. Inácio Antônio Durmonde, um poeta, professor; Luiz Francisco Freire, também camarista; Higino Martins Fontes, da família Martins Fontes, lá de Lagarto; Francisco Moreira da Silva Marramac, um pardo que era advogado. A história desse cara é muito curioso. E Joaquim José Pinto. Podemos também dizer aqueles que são a favor da monarquia brasileira e da emancipação de Sergipe. Estes são dois apenas: o Luiz Antônio da Fonseca Machado, o Capitão Mó, também governador, que antecedeu o Carlos César Bulamarque, e o Carlos César Bulamarque. E aí vocês estão visualizando o filho do Carlos César, o Frederico Leopoldo César Bulamarque, um dos ajudantes. Ele tinha sido o ajudante do Carlos César, que era o pai dele, e que tinha sido preso
quando as tropas da Bahia invadem São Cristóvão e levam preso o Carlos César junto com seus filhos para a Bahia. Então, este é um dos personagens importantes, junto com o Carlos César Bulamarque. Por quê, professor? Porque ele, junto com Carlos César e Luiz Antônio da Fonseca Machado, foram a favor da monarquia portuguesa, ou seja, defendiam o Dom João VI e também, ao mesmo tempo, a emancipação de Sergipe. Passamos agora àqueles que eram a favor da libertação de Sergipe. Veja a lista, que é uma lista extensa, não vou falar todos. Eram a favor da libertação de Sergipe: Manuel Hollenberg de Azevedo Acioli, Alexandre Gomes Ferrão Castelo Branco, a família tradicionalíssima, do Morgado lá de Porto da Folha até terras lá em Salvador. Marcos Antônio de Souza, José Eloy Pessoa da Silva, que assumiu o cargo interino de governador de Sergipe, Manuel Fernandes de Oliveira, José Luiz Machado, Vicente José Mascarenhas, também camarista, Serafim Alves da Rocha, Henrique Luiz de Araújo Maciel. Passe aí, professor Vanderlei. A lápide. Esse é o Pedro Labatu, né? O Pedro Labatu que está no rol de uma outra ideologia, né? Antônio José Gonçalves de Figueiredo. E aí nós temos aí uma lista enorme entre estrangeiros, portugueses, espanhóis, brasileiros e sergipanos, que eram a favor da libertação de Sergipe. Então, portanto, havia esta lista, né, enorme que defendia a libertação de Sergipe, certo? Passamos agora àqueles que eram a favor da monarquia portuguesa, certo? Que eram conhecidos também como inimigos da causa brasilense, né? Os inimigos da causa brasilense. E aí vocês estão vendo aí isso. O capitão Henrique Luiz de Araújo Maciel era um dos defensores da libertação de Sergipe. E aí vocês estão visualizando aí a lápide que está aí, né, em uma das igrejas lá de São Cristóvão. Aqueles que eram a favor da monarquia portuguesa são vários também, né, que eram conhecidos também como inimigos da causa brasilense. Joaquim José da Silveira Portugal. Esse português aí sofreu o pão que o diabo amassou. Ele foi preso, foi mandado para Salvador, os bens dele foram confiscados, a mulher dele foi presa, ele foi expulso de Sergipe, o cara passou por uns maus bocados aí. Ele residia em Lagarto, e a galera de Lagarto, o chamado aristocracia, né, rural, dos Martins Fontes, conseguiu, né, fazer uma lista de rol de inimigos, os inimigos deles, né? Então, esses que eram portugueses acabam fugindo e foram presos, né? O próprio Joaquim Martins Fontes, ele era, ora, no início, ele era inimigo da causa brasilense, mas depois ele muda de lado, né? Nós temos até a imagem dele aí, do Joaquim Martins Fontes. Passe aí, Vanderlei. Isso. Aê, esse carinha aí. Então, este cara aí, ele no início, ele é inimigo da causa brasilense, ou seja, ele era inimigo, né, da independência do Brasil. Ele era a favor da monarquia portuguesa, mas depois ele muda de ideia, né? Nós temos também o Francisco José da Rocha, o Caetano Faria, José Antônio Gonçalves de Figueiredo, José Ribeiro Navarro, Luiz Antônio da Fonseca Machado, o Bento Antônio da Conceição Matos, José Rodrigues Bastos. É uma lista enorme, E aí eu chamo a atenção para uma figura bem interessante. O José Agostinho da Silva Daltro e o José de Barros Pimentel. Este indivíduo, José de Barros Pimentel, que assume interinamente o governo de Sergipe durante o processo de independência, ele vai ser amiguíssimo do Pedro Labatu. Depois, o Pedro Labatu e o próprio José de Barros vão ser acusados
de traição da causa brasílica, vão ser presos lá no Rio de Janeiro e, por parte de Sergipe, por muitos vai ser considerado inimigo da independência sergipana. Uma outra figura importante é o Guilherme José Nabuco de Araújo, da família Nabuco de Araújo, até hoje existente no Estado. O Guilherme, no início, ele foi a favor da monarquia portuguesa, né? O Carlos Valeriano Leitão Bandeira também. E aqui chama atenção para outros, como Domingos Dias Coelho Melo. O primeiro posicionamento dele era a favor da monarquia portuguesa. O Alexandre da Cruz Brandão e o José Álvares Quaresma também foi a favor, e depois eles mudam. E o Pedro Vieira de Mello, o famoso Pedro Vieira de Mello, o velho Pedro, né? Influenciado pelo padre vigário de Laranjeiras, né? Que assume, o Pedro Vieira assume o governo de maneira interina, também no processo de independência. No primeiro momento ele tem esse posicionamento e depois ele muda. Chegamos agora àqueles que eram a favor da anexação de Sergipe à Bahia. Olha que coisa. Eram chamados inimigos da causa sergipense. E aí nós temos um verdadeiro índex, né? Uma verdadeira lista daqueles que eram contrários. O José de Barros Pimentel, o Eusébio Vanério, o Manuel Vicente de Carvalho, o Inácio Gomes Camacho, o Pedro Vieira de Mello, o José da Anunciação Borges, o Manuel Gomes Coelho, que era o ouvidor, o José Guilherme Nabuco de Araújo, o Francisco Hollenberg Chaves, o José Martins Fontes e o Pedro Labatu, aquele que vocês acabaram de ver aí na imagem, né? O Pedro Labatu, que é um mercenário francês, contratado por Dom Pedro para ajudar na independência do Brasil, que aí, quando ele chega em Sergipe, ele faz um verdadeiro saque dos cofres públicos do Sergipe. Ele acaba levando consigo vários dinheiros e tem a ajuda do José de Barros Pimentel. Por último, nós temos aqueles que eram contrários à monarquia brasileira e ao anticonstitucionalismo, João Fernandes Chaves e o Francisco Hollenberg Chaves. Então, em resumo, chegamos aí já na parte final, muitos desses agentes, eles mudaram de posicionamento. Pode passar para o professor Vanderlei. Muitos desses agentes, eles mudaram. O Sebastião de Almeida Boto, né? Também este cara polêmico que, na sua lápide, né? Foi colocado que ele foi a favor da independência e foi um homem e uma figura importante, né? Então nós temos aí várias figuras que reivindicam este heroísmo, e é este o ponto que eu queria frisar e deixar marcado na minha fala. Estes homens, ora heróis, ora vilões, devem ser lembrados por nós sergipanos, não só pela importância política, pela importância no processo identitário, mas, sobretudo, porque representam a nossa memória, a nossa resistência, a nossa separação e o conflito que havia na própria sociedade, o conflito ideológico, a mudança, né, de posicionamento que é muito comum até hoje nos dias atuais. Então, podemos ver nesse cenário, né, de processo de independência de Sergipe, que está vinculado também com a independência do Brasil, as mudanças ideológicas, as mudanças de posicionamento, o jogo político, e isso tudo vai ser influenciado pelas tramas, pelas estratégias, pelos conflitos, pelos interesses, pelo jogo político, por tudo isso, né? Então, pode passar, professor Vanderlei. Este é o Bento de Mello, né? É uma figura também importante que vai, lá na Vila Nova, onde hoje é Neópolis, ser uma figura muito importante, não só na formação de tropas, né? Em defesa de Portugal, se bem isso é verdade, mas que depois muda, né?
para a emancipação política. E, por último, nós temos aí o Dom Pedro. O Dom Pedro é o cara, né, a figura, eu chamo ele de Pedrito, né, Pedrinho, né, ele que não me fique enraivado lá no seu túmulo, o Pedro I, que ele consolida e ele institucionaliza a independência de Sergipe. Com o seu decreto, lá em 1822, ele reforça o decreto de 8 de julho, feito pelo pai, o Dom João VI, mas que a figura do Dom Pedro I, nesse contexto, é uma figura importante, porque ele reconhece a independência de Sergipe, ele vai ser aclamado pelas câmaras das vilas e da única cidade de Sergipe, ele eleva a única cidade de Sergipe na condição de cidade, que é São Cristóvão, e não podemos esquecer jamais da figura do Dom Pedro I nesse processo, né? Temos outros personagens, mas que pode ser alvo de uma fala só específica daqui para frente, tá certo? Podemos chegar à nossa conclusão aí. Bom, de maneira conclusiva, a relação da independência de Sergipe com a Revolução Liberal do Porto, ela é direta. E nós podemos perceber, não só na documentação, na ideologia que eu acabei citando, e nos próprios agentes. Esta relação, ela é influente e vai ser decisiva no processo de formação identitário da emancipação política de Sergipe. E os efeitos vão ser os seguintes: a destituição do primeiro governador de Sergipe, o Carlos César Bulamarque, o retorno de Sergipe à categoria de comarca pertencente à capitania da Bahia. Nesse processo, né, as juntas governativas, a junta governativa da Bahia, né, não reconhece o governo de Carlos César, manda prender e submete novamente a capitania ao comando da jurisdição civil, militar, eclesiástica e jurídica da Bahia. Terceiro ponto, a chegada de ideias liberais e das ideias monárquicas constitucionais em Sergipe pela circulação de jornais e por pessoas à época. Quarto, a reanexação do território de Sergipe à Bahia. E, por último, a instalação de um governo provisório e submetido ao governo da Bahia. Assim, o caráter do processo da emancipação política de Sergipe, ele foi elitista, ou seja, foi liderado pela elite política, pela elite econômica, pela elite militar e pela elite comercial, e também foi um processo separatista. Apenas a comarca de Sergipe conseguiu se separar da capitania da Bahia. Tivemos outras comarcas, a exemplo da comarca da Jacobina, de Porto Seguro, Ilhéus, do Alto Sertão, mas a única que conseguiu se separar da capitania da Bahia foi a capitania de Sergipe. Portanto, a libertação de Sergipe foi uma luta contra o autoritarismo, uma luta contra a instância de poder imediata, uma luta que não se limitou ao território de Sergipe, uma luta contra uma forma de dominação. Assim, não foi uma luta contra indivíduos específicos, a exemplo do Carlos César Bulamarque, mas foi uma luta contra um sistema de poder. Por fim, as formas de resistência contra as autoridades da Bahia e do reino foram diversas, desde a desobediência das ordens até a formação de tropas de milícia. Assim, podemos concluir que a independência de Sergipe foi um desdobramento do avanço da ideologia liberal no Império Português. Por aqui, eu vou ficando. Meu muito obrigado. E, mais uma vez, parabéns, Sergipe, parabéns, sergipanos, pelos seus 200 anos de independência de Sergipe. Meu muito obrigado
e até a próxima. Muito obrigado, professor Anderson. Né? Obrigado por essa conferência, né? Foi muito proveitosa e, ao mesmo tempo, reforça o que a gente vem dizendo, que a independência de Sergipe, ela teve um papel fundamental para a independência do Brasil 2 anos depois. Então, é impossível pensar em nos processos de independências separados, quando os mesmos possuem relações políticas, sociais, econômicas, certo? Que vão justamente levar a todos esses processos emancipatórios. Se formos pensar, né, nesse mesmo período, nesse mesmo contexto de independência de Sergipe, outras capitanias, né, que a posteriori se transformaram em províncias, também tiveram a sua emancipação, né? Ou nesse mesmo período, ou alguns anos antes, a exemplo das Alagoas, né? Que em 1817, salvo engano, se separou da província de Pernambuco. Então, assim, foram processos que encaminharam, né? Que levaram, de fato, a culminância final, que foi justamente a independência, né, do Brasil. Esses processos foram consolidados, esses processos foram realizados, no caso, e consolidaram-se, teve sua consolidação final com a independência de Sergipe. O Wanderley está dizendo que Santa Catarina é nesse mesmo período. Eu nem sabia, olha que eu faço doutorado lá, né? Mas é bom saber. Então, assim, vários nomes, né, foram citados aí como os agentes dessa emancipação, os prós e os contras, digamos assim. E eu estava falando, né, estava pensando, quantos nomes me soaram familiar ali, principalmente do João Dantas Martins, dos Imperiais Itapicurus, porque, como eu sou de Riachão do Dantas, né, a família Dantas, ela teve um poder enorme naquela região sul e centro-sul de Sergipe, né, desde ali da distância, o próprio Lagarto, Riachão, porque o comendador Dantas, que era então neto, se eu não me engano, bisneto desse João Dantas aí, se eu não me engano era neto, era bisneto, ele exerceu um poder político naquela região, né, ele era presidente do Partido Conservador, digamos assim, e isso me faz pensar o quanto a família desse personagem, quanto esse personagem esteve ligado, né, estavam ligados à independência de Sergipe. Então, assim, foi muito bom ouvir esses nomes que a gente já começar a pensar em outros desdobramentos de pesquisa, até quem sabe, né? Wanderley, quer falar alguma coisa? Agradecer a fala do professor Anderson, uma fala instigante, né, que traz ao debate duas coisas que eu considero fundamentais para nós historiadores, que é entendermos as motivações e os agentes de um processo histórico. Então, você delineou muito bem essas questões, as ideologias que estavam em confronto, os personagens que estavam em confronto, os interesses. Isso nos mostra, né, que esse processo da independência de Sergipe, ele ainda falta muito ser estudado, ainda tem muito campo aberto, né? E que esse ano sirva de estímulo, né, para os novos pesquisadores estudarem, por exemplo, os camaristas, os comerciantes da Praça de Sergipe, né, os senhores de engenho, né, os escravos, os indígenas, o papel das mulheres, o papel de diversos protagonistas anônimos dessa história da independência de Sergipe, né, que normalmente é contado principalmente pelos militares ou pelos camaristas. Então, eu te parabenizo, professor Anderson, pela fala. Essa fala nos traz essas reflexões e nada melhor do que, no ano do bicentenário, trazer esse debate como comemoração, que no sentido original da palavra significa trazer de volta a memória, né? Refletir sobre esses acontecimentos que marcam profundamente o que nós chamamos hoje de sergipanidade, sobre o que é ser sergipano, e as formas de perceber esse passado comum que há entre todos nós que nascemos em Sergipe. Então, gostaria de parabenizá-lo pela fala, parabenizar aqui a ANPU por estar podendo promover esse espaço de debate e convidar todos a se inscrever no nosso canal, né? Nosso canal ainda tem poucos inscritos,
e nós temos o interesse de proporcionar a todos que têm interesse na história de Sergipe, de ter materiais da qualidade da palestra do professor Anderson, que faz a abertura do nosso evento, sempre disponível para todos. Muito obrigado. Aproveito e convido a todos, todas e todes para amanhã, né, acompanhar a conferência do professor Vanderlei, né, também no canal, né, e, ao mesmo tempo, estão ocorrendo os simpósios temáticos, né, as apresentações de trabalho, e vamos nessa, né, em tempos de pandemia, a gente precisa usar a tecnologia, mesmo com tantos percalços, né, para difundir ainda mais o conhecimento, né. Eu espero que ano que vem, meus óculos estão tortos, espero que ano que vem essa situação passe para que a gente possa nos aglomerarmos, né, em prol do conhecimento, digamos assim. Então, mais uma vez eu agradeço ao professor Anderson, a Vanderlei, que está aqui presente conosco, a Bruna, que está aí nos bastidores também, e nos vemos amanhã na conferência do professor Vanderlei. Então, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite.